gente, tudo bem com vocês? Voltamos para esse canal pela milésima vez e a ideia desse formato de vídeo já está no meu coração há muitos anos e eu espero de verdade ser constante esse ano, tá nas minhas metas, compartilhar daquilo que o Senhor tem falado no meu coração, nas diferentes estações que a gente passa e também compartilhar sempre uma receitinha ou uma dica legal de dona de casa ou para quem também é solteira e gosta de cuidar da casa ou é recém-casada. Eu iniciei o vídeo mostrando uma diquinha do percarbonato de sódio. Gente, façam, é muito boa mesmo. Eu nunca consegui tirar manchas de roupas brancas tão bem como agora. Testem e digam se também funcionou aí na casa de vocês. E para hoje, eu queria muito compartilhar algo que nesse início de ano o Senhor tem falado muito comigo. A gente sempre para pensar nas metas, o que o Senhor quer que a gente faça esse ano, quais deveriam ser as nossas prioridades. E refletindo com Jesus, assim, o que eu gostaria de gastar meu tempo esse ano, a questão de conhecer a Cristo tocou muito forte no meu coração. Eu já tenho conversado com algumas pessoas que estão perto de mim, já tenho compartilhado isso também à mesa com amigas, mas eu senti que era um tema muito legal de trazer aqui também, que ele vem muito dessa leitura que eu comecei esse ano, que é o Conhecimento do Santo, do Tozer. Ele é um livro que fala realmente da questão de conhecer Jesus como ele é. Escrevendo as metas do ano, eu me peguei colocando essas metas que eu costumo colocar todos os anos, que envolve uma rotina saudável, de comer bem, cuidar do corpo, fazer o devocional certinho e ser constante na igreja, nos ministérios que a gente está envolvido. Mas esse ano o Senhor me pegou muito forte, me mostrando que de nada valia eu colocar essas metas que, por um lado, elas são positivas. É saudável você pensar nessas questões. Só que quando a gente coloca elas acima do profundo desejo de conhecer a Jesus, elas não vão levar a gente para um lugar onde o Senhor deseja que a gente esteja, por melhores que sejam as nossas intenções, nem as nossas metas mais legais, que vão gerar algum fruto positivo, não se comparam ao verdadeiro desejo de conhecer a Jesus. Isso tem me confrontado demais. E esse livro ele vai falar muito a respeito de como muitas das vezes a gente conhece Jesus, mas não verdadeiramente, não individualmente, mas sim a partir de algo que a gente ouviu falar, ou de pregações que a gente coloca no YouTube, ou os nossos cultos semanais que a gente participa como Corpo de Cristo, o podcast que você ouviu, ou até na sua própria imaginação. Quando a gente vê, a gente cria uma imagem de Deus a partir de tudo isso que a gente consome, ou se você tem muitos anos na fé, você constrói uma imagem de Deus que é limitada, porque Deus ele é tão grande, tão soberano, tão santo, que a nossa mente humana ela não consegue traduzir a grandeza do nosso Deus. Então, até aquilo que a gente cria sobre Deus pode parecer um assunto complexo, e de fato é, porque a gente vê como é limitado, como a gente não consegue criar uma imagem sobre Deus, porque nada vai traduzir quem de fato Ele é. E o Conhecimento do Santo, esse livro tem me impactado muito. Eu ainda nem estou na metade nele, mas ele tem me feito questionar muito. Que Deus que eu criei na minha mente, sabe? E isso tem me levado a esse lugar de querer conhecer Jesus de fato como ele é, porque a gente entra tanto nesse looping constante, às vezes, de querer ser certinho no devocional, fazer todo dia, e se culpa se não faz uma oração legal, uma leitura bíblica de uma grande quantidade de capítulos. E a bem da verdade é que conhecer a Jesus vai muito além, né, dos nossos devocionais, do nosso tempo de o quanto você vai na igreja. E eu tenho me questionado se todos esses anos de fé, de cristã, eu realmente tenho conhecido Jesus plenamente e tido prazer em conhecer Jesus, porque a gente vai levando isso tudo como uma bagagem, sabe? Nossa, eu preciso ler a Bíblia porque senão eu não vou ter o que falar para as pessoas, eu preciso fazer o devocional. E muito assim, uma forma tão religiosa mesmo de levar
a vida cristã que, na verdade, não condiz, né, com aquilo que o Senhor deseja verdadeiramente de nós, que é conhecer a Jesus de forma prazerosa e, conhecendo a Ele também, ser achada nele. Filipenses vai falar muito sobre isso, e esse tema tem falado tanto no meu coração. Já nesse mês de janeiro, alguns momentos específicos, eu fui tomada por esse constrangimento de precisar conhecer mais dele, que eu estava esses tempos numa terça de oração aqui na nossa igreja local, e fazia tempo assim que um capítulo não me pegava, assim, que eu lia ele em lágrimas, e conversando com Jesus, perguntando para ele: como eu te conheço mais, sabe? Eu não quero mais só ler a Bíblia, eu não quero mais só participar de mais o culto, mas eu desejo te conhecer, Jesus. Em Filipenses mesmo diz que quando a gente conhece a Cristo, a gente também é achada nele, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento real de quem o Senhor é, a gente desfruta de tantos benefícios, porque primeiro que a gente entende o nosso propósito aqui na Terra, e a partir disso, tudo que a gente faz se torna intencional. A gente entende o porquê que a gente está fazendo as coisas, a gente deseja saber como usufruir da melhor forma o tempo que o Senhor deixou para nós aqui na Terra. Em Filipenses 3 vai dizer como Paulo encontrou tanto prazer em Cristo que todo o restante das outras coisas se tornaram como lixo, ele vai dizer, comparado ao valor inestimável de conhecer a Cristo. Em Filipenses 3:7 vai dizer: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Enfim, quando puderem, leiam Filipenses 3 completo, porque ele realmente é confrontador, assim. Essa questão de você desejar conhecer a Cristo e encontrar plena satisfação em conhecer a Deus, e não levar mais isso como um momento litúrgico do seu dia ou como uma regra de uma vida cristã. Mas, de fato, você tem tanto prazer em conhecer Jesus que todo o restante das coisas, todo o restante das suas outras metas desse ano, elas se tornam insignificantes, porque você encontra plena satisfação em conhecer a Jesus e também ser encontrado nele. E é isso que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, e eu tenho desejado nos meus dias, da forma mais prática possível, convidar o Senhor para fazer parte dos meus dias, pedir para Ele me ajudar a ter prazer em conhecer a Ele, as suas Escrituras, a convidar o Espírito Santo para fazer parte do meu dia. Eu espero de coração que todos nós que tivemos o prazer de conhecer a Jesus, a gente possa continuar tendo esse desejo de colocar Ele como centro das nossas vidas, como centro da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho e de todas as outras funções que Ele confiou a gente aqui na Terra, e pedir graça, sabedoria para o Senhor, da melhor forma de conhecer a Ele na nossa realidade, né? E conhecendo a Ele, a gente só vai estar colhendo muitos benefícios, porque quando a gente conhece Jesus, entende o nosso propósito e é achado nele, a gente é mais intencional naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, com as pessoas que a gente socializa, porque é muito claro o plano que Ele tem para nós. E é isso que eu tenho pedido para o Senhor, clareza para aquilo que Ele deseja que eu faça esse ano. Como eu devo gerenciar o meu tempo, porque isso aqui rouba tanto tempo de nós, e eu tenho esse mês deixado isso aqui um pouquinho mais de lado e experimentado desse lugar de intimidade com o Senhor, e visto como a gente tem tempo para passar mais tempo com Ele, como a gente tem tempo para pensar mais no Evangelho, como a gente tem tempo para pregar do amor de Jesus para outras pessoas. No fim das contas, que o nosso maior desejo seja, de coração, conhecer a Jesus. Eu espero que, de alguma forma, essa palavra tenha tocado no seu coração e faça a gente, cada dia mais, tentar se parecer com Jesus.